Esta videoaula é a continuação de nossa apresentação sobre ageísmo e saúde. Neste segundo vídeo, vamos apresentar a contextualização sociohistórica do ageísmo e também estudar como este tipo de discriminação está inserido no processo de ensino-aprendizagem em medicina. Então, vamos enfocar o ageísmo aos idosos, considerando idoso a pessoa com 60 anos e mais, segundo a classificação etária da Organização Mundial da Saúde, para países em desenvolvimento, e que é o parâmetro cronológico adotado pelo Estatuto do Idoso, uma lei federal de 2003. Uma especialista do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, outro dia estava falando sobre o conceito de idoso estar velho, porque na Itália, desde o final de 2018, só é oficialmente considerada idosa a pessoa com mais de 75 anos. Mas a Itália e a Europa, de uma forma geral, já tem um quadro de envelhecimento populacional anterior à transição demográfica brasileira. Então, ele já tem um outro conceito cronológico do que é o idoso. O idoso é aquele a partir de 75 anos. Desde 1994, o Brasil passou a elaborar leis e políticas específicas para a garantia de direitos humanos e de bem-estar biopsicossocial durante o processo de envelhecimento. Foi na década de 90 e a partir de 1994 que surgiu, então, a Política Nacional do Idoso. Mesmo com o grande reconhecimento do idoso em diversos cenários sociais, pautas importantes vinculadas ao envelhecimento populacional ainda não estão sendo devidamente discutidas. Uma dessas pautas é exatamente a do ageísmo ou idadismo, que é esta forma comum de discriminação contra os idosos. Então, mesmo que o direito ao envelhecimento livre de discriminação seja garantido por leis, na verdade, porque é garantido pela própria Constituição de 1998 e também pela Política Nacional do Idoso, a partir de 1994. Além do Estatuto do Idoso, a Lei Orgânica Brasileira de 2003. Mas mesmo assim, o ageísmo é um tipo de discriminação frequente, mas pouco discutido no Brasil. Por isso que é um tema, em termos de discussão, de pauta, é um termo, é um tipo de discussão ainda emergente no nosso país. Embora as generalizações sobre a capacidade de declínio dos idosos não são mais defensáveis do que outros tipos de estereótipos. Os estereótipos relacionados à velhice devem ser tão combatidos quanto outros tipos de preconceito e discriminação. Segundo a própria denominação oferecida pelo médico Robert Butler, em 1969, o ageísmo é definido como uma discriminação por idade, dirigida aos idosos principalmente, e é diferente de outras formas de discriminação por idade que podem atingir crianças e jovens.
é importante saber dos marcos históricos que se relacionam com o envelhecimento populacional no Brasil, como a criação da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, em 1961, e os grupos de convivência voltados para os idosos, como, por exemplo, um dos pioneiros, o do SESC, o Serviço Social do Comércio, e que também foi criado nos anos de 1960. Então, foi pioneiro no país com um trabalho social com os idosos nessa instituição, com o objetivo, né, declarado de oferecer socialização e promoção de uma melhor qualidade de vida para os idosos. Já fiz uma apresentação, uma palestra para os idosos do SESC de João Pessoa, Paraíba, voltada para eles e suas famílias, participando dessa programação, não é? Do SESC, o que foi uma experiência enriquecedora para mim, pois eles falaram sobre suas vivências, sobre os problemas enfrentados no seu dia a dia, enquanto discutíamos sobre qualidade de vida e envelhecimento. E há os grandes marcos históricos nas políticas públicas brasileiras, como a criação do Conselho Nacional da Pessoa Idosa e a Política Nacional do Idoso, em 1994. Estas foram parte das diretrizes utilizadas para iniciar a desconstrução do padrão ageísta de muitos entendimentos, né, do próprio governo e da própria sociedade também para o envelhecimento. Então, além claro, do Estatuto do Idoso, né, que regulamentou os direitos que são assegurados às pessoas com idade igual e superior a 60 anos que vivem no Brasil. No entanto, como mostra Ferreira e colaboradores, e foi uma publicação desse ano na revista eletrônica Acervo Saúde, em que Ferreira e colaboradores discutem o ageísmo em relação às políticas públicas voltadas para os idosos e a participação social. Então, esses autores afirmam que, na prática, estes aportes não foram implementados de forma simultânea à transição demográfica que temos vivido no país, principalmente no que se refere a estudos e implementações de reconhecimento e do combate ao ageísmo. O ageísmo deve ser compreendido na sua contextualização sociohistórica e política também, como consequência da mudança das sociedades agrárias para as sociedades industriais, ou seja, com a Revolução Industrial. Há uma teoria da modernização que explica que as transformações na estrutura social colaboraram para reduzir o status social do idoso e também o ideal de produtividade. Do culto à juventude e do avanço também, é claro, do avanço de novas tecnologias. Então, mudanças na estrutura da sociedade nos últimos séculos tornaram os idosos marginalizados, institucionalizados e despojados de responsabilidade e poder, né? Então, aqui está a referência do estudo de Ferreira que mencionei enquanto apresentava o slide anterior. E estes autores
consideram que a Revolução Industrial, que trouxe maior mobilidade para os trabalhadores, também contribuiu para a desintegração da estrutura familiar ampliada que existia antes, e como resultado, os idosos passaram a não morar mais com suas famílias, ou pelo menos não há mais aquele arranjo familiar que existia antigamente, em que o idoso era considerado como uma pessoa de referência na família, que dava suas opiniões e suas ideias a respeito de tudo o que acontecia na família, no seu grupo social, e que estava ali integrado com uma família ampliada, né, uma família grande, que era um arranjo que, assim, acho que no caso da minha geração, que meus pais viram, né? Aquela família em que havia o avô e a avó estavam em casa, junto com os pais, os filhos, os netos, né? Então, houve uma mudança, né, nessa configuração das famílias na sociedade de uma forma geral. E na fase pré-industrial, o homem ainda vivia integrado ao seu meio ambiente. Ou seja, vivia em seu ciclo natural. Neste caso, não havia uma separação entre a atividade laboral e a aposentadoria. E existia, na verdade, uma unidade de tempo e uma integração, né, ao meio ambiente. Então, a sociedade industrial transformou esta estrutura porque impôs a necessidade de produzir, vender e organizar a produção. Então, foi necessário organizar as horas de trabalho, os turnos de trabalho nas fábricas, e dessa forma o homem que antes tinha uma vida, né, bem integrada à própria família, ao seu grupo social, ele se tornou rapidamente escravo de um novo tipo de organização de trabalho. E o conhecimento adquirido pela experiência e pela tradição foram rapidamente substituídas pelos contínuos inventos, pelo progresso científico, pelo progresso tecnológico. Então, se constituir enquanto um sujeito social inserido em uma cultura que comunica diretamente ou indiretamente que envelhecer é uma constatação, de certa forma, deplorável da vida humana, então, quer dizer, refletindo, não é, o declínio do indivíduo em diferentes esferas, então isso induz os idosos também a internalizarem esses estereótipos. Eles absorvem esses estereótipos que se tornam naturalizados. E comumente essa noção do declínio atinge a percepção do idoso, atinge a percepção que ele constrói acerca da velhice e acerca de si mesmo. Então se atribui ao capitalismo, né, e à valorização das pessoas por meio da capacidade delas de produzir e de trabalhar, que houve também que esse fenômeno do ageísmo foi se desenvolvendo e se radicando, não é, nas sociedades ocidentais. Então, como o envelhecimento social, né, se refere a mudanças nos papéis e nos relacionamentos das pessoas na sociedade, à medida que elas vão envelhecendo, então isso levou os gerontologistas sociais a tentarem explicar como e por que ocorre esse processo chamado de envelhecimento social. O que poderá ser o tema de um outro vídeo, não é? Porque já é um tema abrangente em si mesmo. Mas na teoria do envelhecimento social, há uma das teorias
que é a teoria do conflito, de que o ageísmo é resultado dos efeitos das economias capitalistas modernas. Então, de acordo com esta visão, os trabalhadores mais velhos são desvalorizados, porque não são mais economicamente produtivos e porque seus salários, né, muitas vezes permanecendo na ativa, seriam mais altos devido à sua antiguidade no emprego. Benefícios à saúde também são considerados, né, por toda essa conjuntura e outros custos que reduziriam os lucros capitalistas. Então, aqui não se está fazendo como dizer, a palavra que não me ocorre aqui, mas uma demonização, né, que é uma palavra que está bastante, né, na berlinda atualmente. Então, uma demonização do sistema capitalista. Aqui estamos mostrando as teorias, uma das principais teorias, né, que explicam o envelhecimento social e, portanto, o ageísmo. Então, essas visões, né, elas refletem desigualdades, né, na sociedade em geral. Então, porque a teoria do conflito também enfatiza as desigualdades entre os idosos de acordo com gênero, com cor, raça e com sua classe social. Então, em geral, alguns idosos são muito ricos também e outros são muito pobres. Então, há aí uma intersecção, né, de discriminações, uma interseção de vários tipos de discriminação. Mas é preciso considerar que visões negativas dos idosos também existiam, até certo ponto, nas sociedades socialistas modernas e também nas sociedades pré-industriais. O capitalismo pode, sim, tornar essas visões mais negativas, mas essas visões podem existir mesmo em sociedades que não são capitalistas e existiam já, não na intensidade em que se vê atualmente, mas existiam já nas sociedades, né, pré-capitalistas. Então, falando em força produtiva e falando em ageísmo, em envelhecimento social, precisamos falar rapidamente sobre a aposentadoria. A aposentadoria, que já mencionamos no vídeo anterior, não é? Que a própria linguagem já implica uma segregação, é considerada a principal forma de ageísmo, né, a aposentadoria. E como se fosse uma força motriz por trás do desenvolvimento mais amplo da discriminação dos idosos nas sociedades modernas. Então, a aposentadoria talvez sendo vista como um processo social discriminatório por idade, então alguns autores consideram a aposentadoria como se fosse também uma manifestação de ageísmo. Então, esse processo social discriminatório por idade, projetado para excluir, né, todos esses fatores aqui participando desse fenômeno, para excluir idosos, né, da massa da força de trabalho. Mas não ocupa uma maior importância, apesar de tudo isso, não tem assim uma importância mais transcendente na agenda política de todos os países, né, dos países ocidentais de uma forma geral. Então, não ainda representam uma prioridade nas políticas públicas. E os inconvenientes, tanto sociológicos como do ponto de vista médico, como digamos assim, as implicações negativas, né, da aposentadoria, quando a pessoa passa de uma vida ativa à inatividade de uma forma bastante rápida, né? Isso vem sendo muito discutido recentemente. E, em síntese, a redução brutal da renda que impõe uma mudança
considerável do modo de viver, né, do segurado, do aposentado. O sentimento também de isolamento e de inutilidade, outra implicação negativa, e também o declínio físico e mental que se tornam mais rápidos depois da aposentadoria. Então, só para terminar essa questão, essa dimensão do problema, é preciso lembrar de um professor de política social, Alan Walker, que escreve muito sobre a questão do envelhecimento social. E ele já considerava, já no início da década passada, que o conceito de envelhecimento ativo estava emergindo nas discussões gerontológicas na Europa, e que isso possuía uma grande importância, principalmente em relação ao envelhecimento da força de trabalho. Então, a questão-chave, então, é a manutenção da capacidade de trabalho. Então, para Alan Walker, paradoxalmente, o trabalho por si só é um grande responsável por doenças e incapacidades, né? Quanto é responsável, representa uma importante fonte de ganho de saúde, em termos de atividade, de autoestima, de contato social, né, de estar representando um papel social produtivo. Então, há esses dois gumes, né? Nessa faca há dois gumes, segundo considera Alan Walker. Mas mesmo se os aspectos de incapacitação e produção de doenças pelo trabalho, que tem a questão ergonômica também, né? Mesmo que eles fossem reduzidos, o próprio envelhecimento cronológico continuaria a ser acompanhado de um envelhecimento físico e mental. Então, essa questão sociológica é importante porque explica muito da discriminação por idade que vemos hoje. Esse trabalho de Walker, né, que, deixa eu ver aqui se eu não me engano, foi de foi de 2005, certo? De 2005, em que ele coloca a questão dos trabalhadores mais velhos e o envelhecimento ativo na Europa. Foi publicado na revista, no periódico Estudos Interdisciplinares e Envelhecimento, em 2005. Só para mencionar também um outro fator aqui, que está relacionado a todos esses fatores já mencionados, né? As transformações na estrutura social, a redução do status social do idoso, mas é um outro fator que acabei não colocando aqui no slide, que é uma questão talvez psicodinâmica, né? Que é o medo da morte, que seria também um fator predisponente ao preconceito contra os idosos, porque eles são vistos como a concretização de um símbolo, né? O símbolo do adoecimento, do declínio e também da finitude. Então, alguns autores consideram o fenômeno do ageísmo uma demonstração explícita, né, de um medo que já existe internamente, né, nas pessoas de uma forma geral, nos jovens, nos adultos jovens, e um medo irracional da própria finitude. Então, seguindo. Então, continuando ainda, tratando dessa contextualização socio-histórica, vivemos em uma sociedade que aclama a juventude e teme a velhice, né? São os valores da nossa sociedade ocidental moderna e pós-moderna. Então, ficamos perplexos, né, com a revelação de uma nova ruga e novos fios de cabelos brancos também. Então, ambos são avisos do fato incontestável de que estamos envelhecendo. Estamos envelhecendo mesmo. E uma indústria anti-envelhecimento acabou surgindo, né? Uma indústria de bilhões de dólares, que capitaliza estas ansiedades vendendo todos os seus produtos. Então, a cultura contemporânea é caracteristicamente narcísica.
Portanto, sua marca é a exaltação da imagem. Então, juventude e beleza são retratadas como sendo os valores mais importantes da vida. O valor de uma pessoa se basearia em sua aparência juvenil, em sua beleza física, né? Não no seu caráter, na sua personalidade, nos seus valores, né? Na sua mente e alma. Então, uma análise das imagens editoriais. Outro dia vi um artigo que acabei não coletando aqui para referir, mas que me ocorre agora, é que muitas revistas, né, não estou falando de revistas científicas, mas revistas de uma forma geral, né, para entretenimento. Então, em uma das revistas, a gente vendo várias revistas, por exemplo, no consultório, e olhando as revistas, a gente percebe que as imagens que elas veiculam revelam que, apesar das proporções de leitores hoje, né, ter envelhecido também, os leitores de hoje são mais velhos e representam um percentual importante, né, dos consumidores dessas revistas. Revistas de moda e várias outras revistas que não vamos denominar aqui, mas elas não retratam mulheres com mais de 40 anos em suas capas. Então, outro dia eu fiquei até gratamente surpresa ao ver a Jane Fonda na capa da Vogue. A Jane Fonda hoje tem 79 anos ou 80, né? Se eu não estou me equivocando, ela tem 80 anos mais ou menos, ou 79, 81. E isso já recente, foi uma revista recente, com a capa. Mas assim, é uma atriz, né, famosa, né, e que sempre esteve na mídia, né, uma atriz que é até ativista também pelos direitos humanos, e é uma atriz que sempre cultuou, né, a juventude. É uma atriz que sempre, eu lembro muito bem na década de 80, quando ela produzia vídeos, aqueles vídeos de ginástica, né? Ela mesma era quem mostrava, né, os exercícios, né, e que são bastante conhecidos. Então, isso é uma exceção, mas já é uma, digamos assim, uma maneira de mostrar, pelo menos, né, mesmo que não seja uma pessoa comum, mas é um modelo, né, é um modelo. Então, essas preocupações das pessoas com envelhecimento, elas vão além dessa questão estética, né? Elas vão além do espectro, que entre a palavra espectro e aspecto, além do espectro cosmético, as ameaças iminentes de doença, incapacitação, deterioração cognitiva, perda de independência e morte, pairam sobre a perspectiva da velhice, né? Então, são efeitos e são, digamos assim, repercussões que estão ligadas, né, inevitavelmente à velhice. E são feitos assim esforços abissais pelas empresas de uma forma geral, né? Empresas farmacêuticas, né? E pelos próprios cientistas para descobrir novos meios de influenciar os caminhos fisiológicos que levam ao envelhecimento, para inclusive desacelerar esse relógio biológico natural. Então, o próprio Robert Butler, né, que cunhou a palavra ageísmo em 1969, ele caracterizou esses sentimentos como medo, desconforto e negação, ainda na década de 70. E o que ele diria mais de 40 anos depois? O que ele diria se estivesse vivo hoje observando, né, a nossa sociedade atual? Bem, é importante destacar
que há diferenças transculturais acerca desse fenômeno também. Né? Essa ideologia que sustenta o ageísmo ocorre predominantemente em sociedades imediatistas, individualistas, utilitaristas, né? Enfim, que valorizam a mudança constante e a busca por inovação, como as sociedades ocidentais modernas. Enquanto nas culturas orientais, né, se atribui mais importância aos valores coletivos que dão suporte à sociedade. Então, os adultos mais jovens são geralmente, né, assim, mais compreensivos e entendem melhor, né, e têm uma atitude mais favorável em relação aos idosos. Há também alegações de que essas atitudes, né, se desenvolvem justamente em função, né, da própria cultura, né, se desenvolvem como resultado de um fenômeno socialmente construído, tanto no Ocidente quanto de forma antagônica nas sociedades orientais. Então, essa questão é bem abordada por Teixeira e colaboradores, né, no artigo Ageísmo Institucionalizado. Eles fazem uma revisão teórica sobre o ageísmo institucionalizado. Né? A gente já falou dos tipos de ageísmo no vídeo anterior. Então, o ageísmo interpessoal, o ageísmo institucionalizado, né? E esses são tipos de ageísmo dependendo da questão macro ou micro, né? Da dimensão que você esteja considerando. Então, eu preciso entender agora, depois de fazer essa contextualização sócio-histórica, vamos considerar agora a questão das implicações da questão do ageísmo sobre a educação médica. É preciso entender que é importante que o estudante de medicina e da saúde de uma forma geral, e o futuro profissional da saúde, compreenda que existem potenciais efeitos negativos dos estereótipos ageístas sobre o estado de saúde geral e o bem-estar psicológico dos idosos. E isso é mais importante ainda se o idoso está precisando de assistência à saúde. Quando ele, que já é vulnerável socialmente, ele se torna mais vulnerável ainda. Então é importante que se entenda, né, que o estudante de medicina, o estudante da saúde, entenda, desde o seu processo formativo, desde a graduação, que a velhice é um processo natural, mas tão plural quanto as diversas culturas humanas existentes. E ainda é tão diverso porque também está de acordo com a experiência vivida por cada indivíduo. Então, a maneira como envelhecemos depende da forma como sempre vivemos. E esse processo supera em muito alterações fisiológicas próprias do processo de desgaste do organismo ao longo da vida e das perdas, né, de algumas funcionalidades. E se percebe algumas das atitudes dos estudantes de medicina em relação aos idosos da comunidade que chamam a atenção. Atitudes ageístas, né, frequentes, né, que podem influenciar negativamente a prática, né, do futuro profissional da saúde. Existem muitos exemplos de ageísmo na literatura, né, incluindo a reticência de alguns médicos até de atenção primária, que é uma atenção, não é, mais integradora, há uma abordagem mais holística, mais integral, inclusive de médicos dessa atenção primária em cuidar dos idosos, né? Como, por exemplo, além da reticência, né, o fornecimento de menos informações aos idosos pelos próprios médicos. E, por exemplo, também cardiologistas
oferecendo uma gama mais restrita de opções para pacientes mais velhos, né? Incluindo a questão de condutas menos intervencionistas, né? Quando na verdade aquele idoso ele está fisicamente, né, do ponto de vista físico, ele está muito bem, né, ainda tem uma grande perspectiva de vida pela frente. E também outro exemplo que também é mencionado, né, e apresentado aqui por esses autores nesse artigo referido aqui, e também de especialistas, né, médicos de especialidades que oferecem tratamento né, menos intervencionista, especificamente no caso de mulheres mais velhas com câncer de mama, né? Então, esses estudos citados por Wilson e colaboradores mostram, né, exemplos de ageísmo praticado pelo próprio profissional da saúde. Então, para melhorar, né, esse tipo de atitude, é preciso promover o desenvolvimento de atitudes positivas em relação às pessoas idosas durante a graduação, né? Então, deve ser fundamental a abordagem dessa temática nos currículos, né, dos profissionais da saúde durante a sua graduação. Então, eu penso que o exercício, né, de educação permanente, o melhor conhecimento da diversidade dos processos de envelhecimento, a reflexão sobre os preconceitos, valores e crenças dos próprios profissionais, a promoção de atitudes relacionais que sustentam a autonomia, né, do indivíduo idoso, são fatores que devem ser promovidos para combater esses preconceitos e, consequentemente, né, reduzir as implicações, a repercussão desse preconceito sobre o próprio idoso, né? Como já mencionamos no vídeo anterior, há já uma demonstração empírica, né, bem documentada, de que o ageísmo tem uma repercussão muito negativa sobre o organismo, né, das pessoas idosas. E o que se reflete, claro, acaba por se refletir na evolução clínica, né, desse paciente. Enquanto a demanda por médicos, né, especializados no atendimento de pacientes idosos e profissionais da saúde de uma forma geral especializados nessa área está, digamos assim, vive, né, um momento assim de estagnação, né? Porque há um interesse muito grande em outras especialidades. E nós, enquanto pesquisadora, constatamos isso em um estudo feito há 2 ou 3 anos, em que avaliamos, né, o perfil do estudante de medicina, aliás, do egresso, o perfil do egresso, do estudante de medicina, né, da última década, né, na nossa universidade, na Universidade Federal da Paraíba, e observamos, né, o pequeno contingente de médicos recém-formados que escolhem a geriatria como a sua carreira. Então, o interesse do estudante de medicina por uma carreira em geriatria está ficando para trás, né? Está ficando, ou sempre foi menos intenso, né, do que em relação ao interesse por outras carreiras, outras especialidades. Em relação à natureza do trabalho, a preferência dos próprios estudantes de medicina por pacientes jovens, né, com doenças somáticas agudas, que podem ser curadas, né? Então, isso
indica que é possível que a complexidade do paciente geriátrico impeça que muitos alunos que escolham a geriatria, aliás, que impede que eles escolham a geriatria, né? Essa complexidade. Então, isso é mostrado aqui no estudo de Higashi e colaboradores, né, sobre essas atitudes dos médicos em treinamento em relação aos pacientes idosos, né, e no estudo de Meibun e colaboradores sobre o interesse dos estudantes de medicina pela geriatria, né, que é denotado como um interesse menor do que o interesse em outras especializações. E é possível que essa complexidade do paciente geriátrico influencie, né? Mas é possível também que isso seja uma manifestação de ageísmo também. Então, a exposição por meio da educação pré-clínica e particularmente clínica pode ir aumentando o interesse desse estudante, né? Mas, assim, por outro lado, um menor status social e os aspectos financeiros podem também acabar influenciando negativamente o interesse do estudante ou do médico recém-formado em seguir, né, a geriatria. Então, o cuidado pode ser considerado como frustrante, né, o cuidado ao idoso, compreendendo a persistência de atitudes negativas em relação aos mais velhos entre os médicos em treinamento, em formação. E esse estudo de Higashi e colaboradores ele foi de abordagem qualitativa, né, com um estudo usando uma técnica etnográfica, foi realizado em 2 hospitais universitários, ou seja, de atendimento terciário nos Estados Unidos, e focou em obter opiniões, crenças e práticas de médicos em treinamento em geriatria. E esses autores constataram que a maioria dos médicos em treinamento que foram incluídos no estudo expressou uma mistura de opiniões positivas e negativas sobre o atendimento de pacientes idosos, ou seja, uma ambivalência, um sentimento, né, de ambiguidade. Os autores, então, eles argumentaram que as atitudes dos médicos em formação, ou seja, os médicos na residência médica, em relação aos pacientes mais velhos, são moldados por uma série de fatores heterogêneos e geralmente conflitantes, incluindo os currículos formais, os chamados currículos ocultos na formação médica, as próprias demandas institucionais dos médicos para incentivar velocidade e eficiência de cuidados e retratos do processo, né, do próprio processo geral de envelhecimento e de ageísmo, né? Ao mesmo tempo em que é um problema, né, da inevitável deterioração biológica e uma oportunidade, né, para intervenção médica menos comum, né, menos frequente, no sentido de condutas que levassem à resolução dos problemas. Assim, os esforços para educar estudantes de medicina, residentes médicos e profissionais de saúde de uma forma geral sobre cuidados geriátricos apropriados tendem a reproduzir os paradoxos e incertezas que envolvem o envelhecimento no modelo hegemônico ainda, que é o modelo biomédico. E essas ambiguidades contribuem para a tendência de os médicos em treinamento desenvolverem atitudes ageístas em relação aos pacientes mais velhos e a outros grupos de pacientes, né, que seriam rotulados como pacientes mais difíceis, pacientes mais complexos ou mesmo pacientes mais ranzinzas, né? E seria uma expressão desse preconceito do ageísmo. Esse estudo aqui, o segundo estudo, foi um estudo de revisão sistemática sobre o interesse dos estudantes de medicina por uma carreira na geriatria. Então, de 20 estudos que foram selecionados nessa revisão,
os autores observaram que, em relação à natureza do trabalho, a preferência dos estudantes de medicina foi de cuidar de pacientes jovens e com doenças somáticas agudas que podiam ser curadas. A complexidade do paciente geriátrico, impedindo, né, que os alunos escolham essa especialidade, foi bastante comentado por esses autores. A exposição por meio de uma educação, né, já no primeiro ciclo do curso de medicina, né, primeiro, segundo e terceiro ano, e também, principalmente na clínica, na fase clínica, no internato, pareceu aumentar o interesse dos estudantes pela geriatria. Então, esses autores também consideram a questão do status social menos valorizado, segundo eles, né? E os aspectos financeiros que influenciam negativamente o interesse em geriatria, né? Então, a questão social, eu acho que eu acabei assim discordando um pouco desse argumento dos autores, porque a questão social é altamente relevante, né, no papel do geriatra, do profissional de saúde que trabalha com o idoso. Mas aqui eu entendi também que o que eles estavam querendo referir era no sentido do status social, né, não da valoração social por si. Vejamos, são 46 minutos, então vamos concluir aqui, né? Então, a exposição à geriatria e a escassez de modelos positivos também contribuem para a falta de interesse dos estudantes em geriatria, né? Então, isso é uma das hipóteses, né, que a gente costuma ler, de que a falta de exposição à geriatria e a escassez de modelos positivos contribuiriam para essa falta de interesse dos estudantes, né, na área de geriatria. Em relação à exposição a conteúdos de geriatria, este problema foi resolvido, né, aqui na nossa universidade, quando foi incluída a disciplina de geriatria na nossa grade curricular no curso de medicina da Universidade Federal da Paraíba, né, que foi a partir de 2011, né, porque a reforma curricular, a última que ocorreu, foi em 2007. Agora, no próximo período, quando superarmos essa fase de suspensão das aulas presenciais, então vamos ter uma nova reforma curricular, né? Uma reforma curricular que vai ser a reforma curricular provavelmente de 2000, final de 2020 ou de 2021. Mas eu estou me referindo à reforma curricular que ocorreu em 2007 e como os alunos eles começam a ver conteúdos específicos de geriatria no 8º período, então, de forma um pouco mais, né, clínica, né, porque antes eles veem morfofisiologia do envelhecimento e outras disciplinas optativas e obrigatórias, mas é no P8, no 8º período, em que eles realmente estão vendo mais o conteúdo, os conteúdos clínicos dessa área. Então, depois dessa reforma curricular, antes, passou a haver, depois da reforma curricular, passou a haver docentes geriatras para ensinar no nosso curso, né, que são do nosso Departamento de Medicina Interna e que são ex-alunos nossos, né? E em 2009 houve a primeira seleção para professores de geriatria no nosso Centro de Ciências Médicas, né, que foi uma banca da qual participei como representante aqui do nosso departamento, e em que foram aprovados 2 professores excelentes que estão servindo de modelos altamente positivos para os estudantes em relação ao interesse pela geriatria. Então, agora uma terceira docente foi admitida em um novo concurso para geriatria, agora recentemente, e que ainda não tomou posse, né? Talvez isso ocorra depois que tudo voltar ao normal. Então, esta que foi nossa aluna já é da nova geração de egressos da nossa escola e que seguiu a geriatria, certo? E que agora vai ser uma das nossas professoras também. Então, vocês, estudantes de medicina e futuros profissionais da saúde, estudantes da área da saúde, abracem o envelhecimento,
pensem em trabalhar com os idosos. Então, o envelhecimento da população é atualmente um dos principais problemas enfrentados pelos sistemas tanto nacional quanto os internacionais de saúde. Então, a estrutura sociocultural da coletividade, mudanças de atitude e comportamento e perspectivas individuais e sociais sobre o envelhecimento afetam a natureza dos serviços de saúde oferecidos aos idosos. Apesar dos amplos esforços educacionais, muitos estudantes de medicina ainda têm atitudes negativas em relação ao campo da medicina geriátrica e ao atendimento, né, de pacientes idosos e ao entendimento, né, de quão importante é a, 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 a carreira de geriatria. Em relação à natureza do trabalho, né, a natureza do trabalho vai ser talvez ainda mais gratificante. Né? Então, a gente vê como os nossos colegas mostram com orgulho quando um idoso enfrenta e vence a Covid-19. Né? A gente vê geralmente nas mídias sociais com que orgulho, né? Então, isso é importante, né? Extremamente importante, né? Porque e foi por isso que incluímos agora no nosso curso livre, né, desse semestre suplementar, durante esse período excepcional, incluímos esse tópico de ageísmo, né, no nosso curso, né, oferecendo oportunidade para os nossos estudantes de medicina discutirem ativamente muitos dos estereótipos negativos que existem em medicina geriátrica. Então, assim, terminamos este segundo vídeo sobre ageísmo e saúde e ainda vamos terminar, porque vamos ainda apresentar atitudes ageístas. Quais são as atitudes ageístas, tanto na sociedade de uma forma geral, quanto na própria medicina e que a gente observa nos serviços de saúde e na atenção aos idosos? É isso que vamos discutir no próximo vídeo. Então, até lá!